Olá, estamos aqui novamente com o programa Termômetro. Meu nome é Glauco Kiel, sou jornalista, administrador de empresas e quero trazer hoje para vocês como estão os cenários para a política regional do Alto Vale na eleição de 2022 e as candidaturas ou possíveis candidaturas a deputado federal e estadual e se teremos algum representante na majoritária das coligações neste ano de eleições. Podemos começar perguntando se nós teremos chances ou não de figurar em alguma coligação na majoritária. Para quem não sabe, a majoritária são os cargos de vice-governador, governador e senador. Muitas são as possibilidades, pelas coligações, pelos inúmeros partidos e pelo quadro que se desenha hoje a nível estadual, que é realmente de várias candidaturas a governador. Mas e o Alto Vale? O Alto Vale tem lideranças para pleitear um cargo numa majoritária ao governo do estado, ao senado, uma vice-governança? Bem, nós temos uma, vamos dizer assim, liderança que se colocou à frente desse processo. É o atual presidente do PSD estadual, o deputado Milton Obsos. Mas a condição dele realmente figurar entre uma composição que ele legitimamente gostaria de ter, já que desde 2019 disse que não iria mais à reeleição, e assim pleiteou uma vaga na majoritária. Mas aí, dentro do PSD, temos muitas lideranças. João Rodrigues, Raimundo Colombo, Napoleão Bernardes e outros tantos, Júlio Garcia, que também iriam brigar se Milton Obsos realmente fosse compor nessa condição de candidato na majoritária de alguma coligação. Outro que também aventou essa possibilidade, que é o deputado federal Peninha. Também não vai mais à reeleição e acredita que poderia figurar também dentro do MDB nas conjecturas, nas coligações a nível estadual, ou para o Senado, ou para governador ou vice-governador. Mas também é uma missão difícil, já que a fila no MDB é maior ainda do que o PSD. Assim, nós não vamos conseguir, da maneira como talvez foi uma primeira suplência, como o Aires Marchetti foi de Dário Berger, mas também o que isso significou para o Alto Vale. Nenhum mês o seu Aires Marchetti, agora já falecido, teve a oportunidade de representar o Alto Vale lá no Senado Federal, na Câmara Alta. Então também não adianta figurar apenas, sem poder realmente fazer uma atuação, mostrar à região a sua representatividade. Então, se é para ir, tem que ir realmente num projeto que seja viável, que seja politicamente bom para a nossa região. E assim, nós realmente, ou infelizmente, não vamos ter um nome compondo nessa composição de chapa majoritária no governo do estado de Santa Catarina. Vamos falar aqui também, então, das candidaturas que poderemos ou não ter de deputados estaduais e federais. O Alto Vale Itajaí, por vários e vários anos e até décadas, teve uma representatividade muito boa. Mas, ultimamente, nós temos enfraquecido muito nesse ponto. E de quem é a culpa? Será que é do eleitor? Será que são das lideranças políticas? Eu quero acreditar que sim. Eu vejo que há uma falta de preparo das lideranças partidárias em construírem candidaturas viáveis a deputado estadual, a federal, a renovar seus quadros. Atualmente, nós temos federal apenas o deputado Peninha, que nem vai mais à reeleição. Quem vai à reeleição no lugar dele é o seu chefe de gabinete, Rafael Pezente. E a estadual? Estadual temos o deputado Milton Obsos e o deputado Gerry Comper. Pouco, muito pouco para que o Alto Vale precisa. Então nós ficamos mendigando, ficamos choramingando, ficamos dependendo de outros deputados, de senadores que têm o estado todo para cuidar. E aí nós ficamos brigando contra nós mesmos. Esse não fez, aquele não fez. Gente, não é possível para o Peninha, para o Milton e para o Gerry carregar o Alto Vale sozinhos. Nós temos sim que construir mais pontes com Brasília e com Florianópolis. E isso quer dizer o quê?
mais candidaturas viáveis. Em 2018, para você ter uma ideia da capacidade que o Alto Vale tem de eleição, porque hoje são quase 300 mil eleitores. Então nós precisamos enxergar que lá atrás, em 2018, quase foram eleitos deputado federal Jorge Guetem e Nilce Steinzak, que junto com o Peninha poderiam representar muito bem nossa região e fazer mais, muito mais, economicamente e logisticamente para a nossa região se desenvolver. E para estadual a mesma coisa. Nós já tivemos 5 deputados estaduais, minha gente. Já tivemos 3 federais, o Alto Vale, e só viemos perdendo força. Então é muito importante essa conscientização. Mas eu sei que o eleitor vai dizer, e as opções? E as candidaturas que estão postas são viáveis? É isso que nós vamos ver agora, partido por partido, entre os principais partidos aqui do Alto Vale. Bem, vamos iniciar pelo MDB. Sem sombra de dúvida, é o maior partido do Alto Vale. Tem a maioria dos prefeitos, prefeitas, e hoje, e desde muito tempo, é com certeza o maior partido do Alto Vale. O que se desenha hoje são as candidaturas à reeleição do Jerry Comper e para a federal a eleição de Rafael Pezente, atual chefe de gabinete, o deputado Peninha, que decidiu não concorrer mais à reeleição. Isto posto, temos uma novidade aí, temos uma nova, vamos dizer assim, conjectura, né? O MDB sempre foi motivado por discussões, por debates, sempre muito democrático, e novamente nessas eleições a gente vê isso a nível estadual, a nível nacional, e não seria diferente aqui no Alto Vale. Falo isso por quê? Porque aqui em Rio do Sul também se projetam outras 2 candidaturas, né? Pelo tamanho que tem a capital do Alto Vale, o MDB de Rio do Sul se sentiu à vontade para lançar as pré-candidaturas do vereador Nilson Crispe, a estadual, e do Gariba, a federal, de maneira mais tímida, mas existe isso colocado pelo menos a boca pequena. Então nós temos sim aí 2 candidaturas. Se até lá, né, nas convenções isso vai permanecer, isso só o tempo dirá e o próprio MDB. Mas com certeza haverá um acordo e provavelmente teremos só uma candidatura federal e só uma candidatura estadual. E essas 2 candidaturas, sim, nós podemos dizer que são 2 candidaturas viáveis para continuar a representação no Alto Vale, que é isso que mais o Alto Vale necessita, de candidaturas viáveis politicamente e eleitoralmente para realmente que o Alto Vale se sinta representado lá em Brasília. Podemos agora falar de outros 3 partidos, PSD, PP e PL. O PSD e o PP, historicamente, né, aliás, o PSD vem do PP, que é a antiga Arena, PDS, PPB, né, e depois o PSD sucedâneo do PFL, que hoje é DEM, e nessa salada de letrinhas aí, o PP e o PSD disputam realmente o segundo lugar de maior partido no Alto Vale. Vamos começar pelo PSD. PSD, como eu havia dito antes, o deputado estadual Milton Albos declinou da sua reeleição, projetando algo mais, vamos dizer assim, representativo para o Alto Vale, almejando um cargo maior do que deputado estadual. Legítimo. E assim se colocou a candidatura do médico Paulo Cunha, que, num primeiro momento, não decolou, né? Apesar das lideranças e o esforço das lideranças do PSD em toda a região de realmente fazer com que o nome do Paulo Cunha circule pelas rodas e coisas, ainda não decolou. E podemos dizer aqui que existe um outro componente aí. Pela movimentação e pelos, vamos dizer assim, as grandes obras e a grande administração que o prefeito Tomé faz em Rio do Sul, sempre há uma sombra, né? E que será que o Tomé não será candidato a deputado estadual ou até a federal? Isso na boca pequena também circula essa especulação apenas. Mas hoje o PSD tem como pré-candidato o médico Paulo Cunha a deputado estadual no lugar de Milton Albos. E a federal, esperamos que também surja uma candidatura para que não haja novamente a tentativa de trazer um candidato de fora do Alto Vale para a federal.
Já no PP, a situação é um pouquinho mais, vamos dizer assim, indigesta, porque não existe hoje colocado nenhum nome. Nem para estadual, onde na eleição de 2018, né, lá na época o vereador Chico Guetem disputou com o ex-prefeito de Imbuia, Oscar Laurindo, a indicação para deputado estadual pelo PP, em que o Chico Guetem venceu, vamos dizer assim, as primárias, né, do PP e foi a eleição. E para federal, uma grata surpresa que foi a eleição, vamos dizer assim, a disputa da eleição do Nilson Steinzach, de Príncipe Getúlio, ex-prefeito, que fez mais de 60 mil votos, quase se elegeu deputado federal, que para o Alto Vale é necessário, é muito importante. Eu volto assim a afirmar, não interessa o partido político, interessa é a construção de projetos viáveis, e nós termos 3 deputados federais e 4 a 5 estaduais. Então volto a afirmar, o Nilson quase chegou e deveria ter sido incentivado, né, ou pelas bases ou pela cúpula, realmente continuar o seu trabalho, né, nos municípios para, vamos dizer, reafirmar a sua candidatura a deputado federal. Continua sendo um nome forte? Sim, continua, mas tem que ir a campo, porque os espaços estão sendo ocupados. Na política não existe cadeira vazia. Alguém vai ocupar. Então, tem que se trabalhar, buscar realmente o necessário para os votos. Então, esse é o quadro do PP. E agora vamos falar do PL, que com a vinda do presidente Bolsonaro para a legenda do PL, também tenta chegar ou até ultrapassar o PP e o PSD nessa vaga de segundo lugar entre os partidos mais fortes na região. Já existem 3 prefeitos e a construção, inclusive, da candidatura de deputado estadual passou pela reunião dos 3 prefeitos do PL e, em comum acordo, a prefeita Chica, o prefeito César de Agronômica, juntamente com o prefeito Oscar de Pouso Redondo, decidiram que o prefeito Oscar de Pouso Redondo, então, seria o pré-candidato a deputado estadual pelo PL. E também tem a candidatura a deputado federal de Jorge Guetem, que já foi na eleição de 2018, na coligação com o MDB, e ficou o segundo suplente. Novamente, o Alto Vale deixou de eleger um deputado federal por pouco. E assim, como o do Nilson, o Jorge também é uma candidatura a deputado federal viável e um representante do Alto Vale, já que o Jorge Guetem tem as suas origens lá no Pinhalzinho, Mirim Doce, né, que pertencia a Taió, depois teve os seus compromissos profissionais, né, e privados aqui em Rio do Sul, e agora está em Itajaí. E para construir tudo isso, é preciso andar, trabalhar. E a gente vê muitas movimentações, tanto do prefeito Oscar, pré-candidato a deputado estadual, como do Jorge Guetem, pré-candidato a deputado federal pelo PL. E assim, formalizando, né, uma dobradinha pelo PL aqui no Alto Vale do Itajaí. E para fechar o nosso passeio partidário, né, já que é assim que hoje se constrói, né, a eleição, tanto para deputado estadual como para federal, é a escolha dos partidos. Vamos falar sobre PT, sobre Podemos e a possível União Brasil. E por que possível União Brasil? Que é a junção hoje a nível estadual do DEM com o maior partido da eleição de 2018, PSL. Essa junção está bem encaminhada a nível nacional, mas agora, com a entrada do muro, houve uma cantada ali do DEM para que fosse candidato pela União Brasil, e aí o Podemos se sentiu um pouco enciumado, então há controvérsias aí nesse sentido, mas nada que não deva ser resolvido e em fevereiro se concretizar realmente esse novo partido, União Brasil, que é a junção do PSL com o DEM. E nessa composição também há aqui em Rio do Sul e na região uma movimentação nos bastidores para que tenha-se candidato a deputado estadual e federal. Infelizmente, para a federal, estão trazendo um deputado, atualmente deputado estadual, que é a candidatura do deputado Ricardo Alba a deputado federal. Como eu disse, sempre é importante viabilizar as candidaturas locais. E para estadual,
existe a ventilação, né, do candidato a vereador, Kleber Stason, sempre secretário executivo e muito competente, lá da CIRS, para que ele realmente possa representar aí também numa conjectura, num partido que deve ficar mais forte, que é a união do PSL com o DEM, uma candidatura a deputado estadual. Já pelo PT, que aqui na região e até em Rio do Sul perdeu muito a sua força. Não esqueçam que o PT já governou a cidade de Rio do Sul, capital do Alto Vale, mas hoje realmente também diminuiu o seu tamanho aqui na região. E as movimentações que a gente ouve, perdendo muitos quadros, né, é que a pré-candidatura do Manuel Fernandes, policial rodoviário federal, e que se colocou à disposição do partido e o seu nome para concorrer a deputado estadual. E provavelmente também devem trazer um nome de fora para deputado federal, o que isso não ajuda muito a nossa região. Podemos falar agora do Podemos. Podemos, um partido novo, né, que também tem a pré-candidatura a governador, do prefeito de Balneário Camboriú, e não subestimem a força desse pré-candidato. Eu falo isso não pelo tamanho do Podemos no Alto Vale, que é pequena ainda, ou mesmo com a capacidade dessa candidatura, mas sim pela força eleitoral que o pré-candidato Jaime Pasqualini, que é o pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos, pode ter aqui em Rio do Sul. Foi candidato a prefeito, fez uma boa eleição e, sem sombra de dúvida, é um termômetro, né, até para a eleição de 2024. Então eu acho que aí pode configurar numa candidatura forte do Jaime, né, a deputado estadual também, e não sei se viável, mas uma candidatura forte, pelo menos aqui em Rio do Sul, para deputado estadual, fazendo frente aí com essas outras conjecturas, né, que estão colocadas em todos os partidos. Mas não podemos subestimar a experiência, né, e as outras vezes, já que o Jaime foi candidato e sabe como atuar e como trabalhar nesse meio político. Temos ainda uma candidatura hoje que não tem partido, né? Falo do Ângelo Catoni. O Ângelo Catoni está trabalhando a viabilidade de uma candidatura, está procurando um novo partido para viabilizá-la e trabalhando forte, né? Pretende, gostaria e vai, nos próximos dias, semanas aí, escolher um novo partido e consolidar a sua pré-candidatura, ou a deputado estadual ou a deputado federal. Ainda está trabalhando nesse sentido para ver qual caminho é mais viável. Lembrem que a palavra viável tem sido muito usada aqui por mim, mas sem sombra de dúvida, o eleitor tem que saber perceber isso, quando uma candidatura é viável eleitoralmente ou não, está apenas posta para fazer o jogo dos partidos. Bom, assim nós fechamos então o nosso passeio, né, pelos partidos políticos. E nós precisamos então ter a consciência de que realmente é preciso pensar muito bem. Eu assim levo muito isso ao pé da letra pela falta de construção dos partidos. Esse modelo que está colocado hoje no Brasil, né, que realmente beneficia, que realmente só os grandes partidos é que realmente conseguem construir e viabilizar as candidaturas. Hoje é muito difícil você ver um candidato avulso com pretensões e conseguir êxito. Então, é preciso realmente que essas lideranças partidárias construam as candidaturas. Ainda há tempo. Façam candidaturas viáveis, tanto a deputado estadual como a deputado federal, e construam aqui no Alto Vale para dar a opção ao eleitor, para que ele também não procure candidatos de fora. Eu me simpatizo com a ideologia daquele partido, então quero votar num candidato daquele partido. Bem, aí você realmente tem que cobrar das lideranças que viabilizem um candidato aqui da região, para que tenha essa opção. E assim se construir algumas lideranças para que nós realmente voltamos a ter representação e a gente saia desta triste realidade. Triste realidade que o Alto Vale enfrenta, com essa falta de logística, a nossa BR, com a falta de recursos para os hospitais, para a falta de recursos nas rodovias estaduais e, principalmente, e economicamente, respingando em todos os setores.
por essa falta de logística e pela falta de representatividade. Porque quando você precisa de alguma coisa, precisa abraçar uma bandeira, você precisa de vários deputados, de mais deputados, de força política. Por que o oeste de Santa Catarina, e eu viajo por esse estado todo, cada cidade lá tem de 2 a 3 acessos. Quem já foi para Xanxerê é duplicado todo o trecho urbano de Xanxerê, que passa 282, é duplicado. Só para terem uma ideia. Chapecó também, idem. Então, é muito diferente as realidades. Mas por quê? Porque lá fazem 5 deputados federais. Lá tem representação. Lá tem força. E é isso assim que eu conclamo realmente, que as nossas lideranças prestem muita atenção e deem essa opção ao eleitor. E o eleitor que hoje tem sabidamente consultado, analisado, não tem mais votado, e eu espero que assim seja, não venda seu voto para que depois possa cobrar efetivamente de quem votou algumas providências, a sua responsabilidade e o respeito que o Alto Vale merece, para que nosso povo realmente tenha condições de economicamente e socialmente alavancar novamente a nossa região, como ficamos tão para trás, como a região de Brusque, como a região de Jaraguá do Sul, que antigamente ficavam atrás de Rio do Sul. Seria isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais este programa Termômetro, que hoje trabalhou sobre o cenário político regional aqui do Alto Vale, as possíveis candidaturas a deputado estadual, federal. E não percam, semana que vem nós estaremos aqui novamente com o tema eleição estadual. Muita coisa aconteceu aí desde aquele primeiro programa nosso e nós temos aí novidades quentinhas para trazer para vocês sobre as eleições municipais e as movimentações dos partidos e dos candidatos ao governo de Santa Catarina. Até lá e não esqueçam, acompanhem nas nossas redes sociais, aqui no link abaixo, para que você acompanhe este programa e futuramente os nossos próximos episódios.